De repente, um inimigo invisível colocou o mundo de joelhos. 7 bilhões de seres humanos curvados, confinados em suas casas, se ocultando de um vírus mortal. Todos à espera de um remédio milagroso ou de alguém que encontre uma saída, uma luz para o fim do vírus. Em meio às tribulações da vida, Jesus é nossa alegria e fortaleza. Confie nele, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Eu deixo aqui o meu bom dia também para a Igreja de Bananal e a todos os nossos queridos ouvintes que têm nos acompanhado, têm crescido juntamente conosco através desses estudos. Hoje nós vamos estar estudando Lucas do capítulo 18 até o 24. Eu gostaria de deixar com os irmãos no capítulo 24, o versículo 15 e 16, que diz assim: Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Quero deixar para os irmãos uma breve palavra, que nenhuma circunstância, dessa vida, nenhuma situação nos impeça de reconhecer Jesus como Senhor da nossa vida, como Senhor da nossa história. Que nada nos impeça de reconhecer Jesus em nossos caminhos. Ele é o Senhor, está no controle de todas as coisas. Eu vou estar orando e depois a gente vai estar começando o nosso estudo dessa manhã. Senhor, nós louvamos o teu santo nome, nós te rendemos graça, ó Pai, pelas tuas misericórdias, pela tua bondade, pelo teu amor tão grande para conosco, ó Pai. Fala, Deus, agora neste momento aos nossos corações, que a tua palavra venha frutificar em nossas vidas, ó Pai, e que em todos os nossos caminhos, ó Pai, nós possamos reconhecer Jesus como Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. É um prazer estar aqui nessa manhã mais uma vez. A palavra de Deus nos diz no Salmo 118, versículo 24: Esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Diante dessa natureza, a gente pode perceber a presença, o poder de Deus, o nosso Deus, que é todo-poderoso, soberano. Vamos cantar isso nesse momento. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu fazes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu fazes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, te comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre
existe, acontece, me fazes muito bem. Tu és tremendo, apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, Senhor. Graças a paz, irmãos, uma alegria muito grande estarmos juntos para glorificar o nome de Jesus na Escola Bíblica Dominical. Nós temos o privilégio de poder estudar a Palavra de Deus mesmo na pandemia, mesmo estando nos nossos lares, e é isso que nós vamos fazer nessa manhã. Nós vamos estudar o Evangelho de Lucas. Agradecemos a presença dos amigos, dos irmãos, das pessoas da Igreja Presbiteriana de Bananal, da Igreja Presbiteriana da Vila Maria, das nossas igrejas irmãs, que estão conosco. Nós louvamos o nome de Jesus pela vida de cada um de vocês. Eu queria agora orar. Vamos falar com Jesus, pedindo a Ele sempre sabedoria para que, iluminados pela sua graça, possamos então entender também a sua graça maravilhosa. Oremos. Paizinho, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua alegria, pela tua paz e pelo teu ânimo. Nos dê pensamentos do bem, Senhor, atitudes bondosas, Senhor. Nos ensina, Pai, realmente, Pai, a entendermos, compreendermos a dimensão do Teu poder, da Tua majestade. Nos dê fé, Senhor, no Senhor. Nos dê sempre mansidão, nos dê sempre, Pai, domínio próprio, Deus, para que, fundamentados naquilo que foi feito na cruz, possamos então viver, ó Pai, para a glória do Teu nome. Nós pedimos maturidade, Pai, no meio de todas as situações. Pedimos que o Senhor nos ilumine, nos direcione, nos guie, nos dando, Pai, sempre a consciência do Senhor. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos estudar hoje a consumação da obra de Cristo, Vamos ver isso no Evangelho de Lucas, quando Lucas então escreve para o seu grande amigo Teófilo, E além de ensinar Teófilo, um grande pensador da época, um pensador grego, um filósofo, alguém que precisava ter estruturas, além das estruturas de sabedoria humana, ele precisava da sabedoria divina, precisava ter consciência da grandeza de Deus para então manter a sua fé pautada em Jesus. E hoje a gente vai olhar sobre a consumação da obra de Cristo. Em Lucas capítulo 24, nós vamos estudar do capítulo 18 até o 24, e no capítulo 24, Jesus se aproxima dos discípulos e diz para eles, e pergunta para eles, por que vocês estão perturbados? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Olhem as minhas mãos, olhem os meus pés, sou eu mesmo. Quando Jesus ele manda para a gente a orientação de contemplá-lo, é porque a contemplação de Jesus joga fora a perturbação. A contemplação de Jesus joga fora as dúvidas. Se a gente consegue contemplar Jesus, não sobra perturbação. Se a gente consegue contemplar Jesus, não sobe dúvidas. E quando Jesus fala isso, ele está ressuscitado, ele está vivo, e ele se apresenta agora para dois discípulos seus, Cleopas e o seu amigo, e ele pergunta a eles, por que vocês estão perturbados? E a pergunta hoje é bem coerente também, o Senhor quer saber, quais são os motivos para vivermos perturbados? Quais são os motivos que nós temos para termos dúvidas? E o Senhor ele se apresenta e diz assim, olha para mim, e olhando para mim, vê se sobra algum motivo para que as dúvidas sejam fundamentadas numa verdade. Nós não precisamos ter dúvidas, nós não precisamos de perturbação. Quando a consciência de que Jesus está vivo, ela envolve a nossa mente, e envolvendo a nossa mente, ela tem que envolver também as nossas ações. Isso é a abertura, a introdução para a gente pensar, será que estamos vivendo momentos perturbados? Será que temos vivido momentos de dúvidas, É só olhar para Jesus novamente. É só olhar para aquilo que foi feito por Ele na cruz do Calvário, que a perturbação tem que ir embora e também as dúvidas precisam partir. Alguma coisa perturba teu coração nesta manhã? Alguma dúvida perturba tua mente nessa manhã? Perturbação e dúvidas só servem para nos adoecer.
para nos angustiar, para tirar a paz, o amor, a alegria, o ânimo que já foi estabelecido na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Eu queria pensar com os irmãos hoje sobre essa consumação da obra de Cristo, essa certeza da obra de Cristo. Ele morreu sim, mas ele veio, ele viveu, ele nasceu nessa terra. Ele foi um Jesus histórico sim, ele participou da nossa realidade, ele viveu a nossa realidade, ele obedeceu em nosso lugar, para que, obedecendo em nosso lugar, nós possamos ter paz, possamos viver em amor, viver em alegria, viver animados em relação àquilo que foi feito por ele. A única maneira, irmãos, possível para se entrar no reino é recebendo o real e com confiança, confiadamente, como se fôssemos uma criança recebendo um presente de um adulto muito importante na nossa vida, como uma criança, quando a gente recebia os nossos presentes, né, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso tio, da nossa tia, daquele amigo, daquela pessoa tão importante, né? O que nós recebemos de presente, e Jesus mostra na mão agora, é a realização plena da sua obra. Ele mostra nos pés, ele mostra no corpo, ele mostra na sua realidade histórica, para a gente ter certeza de que aquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário traz tanto conforto, tanta alegria, tanta paz, tanto ânimo, tanta consciência, que leva a gente agora a viver de maneira plena. O Senhor não quer que vivamos de qualquer jeito. O Senhor requer que vivamos uma vida plena. Por isso, a consciência do seu amor. Por isso, a consciência no Evangelho de Lucas dessa alegria fundamentada naquilo que já foi feito, essa paz e esse ânimo que tem que envolver o povo de Deus em qualquer circunstância. O Senhor fez todas as coisas. O Senhor é o dono do universo, né? Ele está no controle absoluto. Então, eu recebi um presente, então eu vou me comportar com esse presente com muita alegria, como uma criança se comporta feliz quando recebe um presente de um adulto importante. O adulto importante, o nosso Pai, o Senhor, o Criador do universo, aquele que entregou a sua palavra, aquele que se entregou Ele mesmo na cruz do Calvário, para que o sacrifício fosse perfeito, único, absoluto e último. Somos muito bem guardados. Então a única maneira de se entrar nesse reino é conhecendo, recebendo real e confiadamente, como uma criança que recebe um grande presente. Um presente que é único, é último, um presente que é absoluto, um presente que é carregado de significados, um presente que traz a paz que a gente tanto precisa. A parte final de Lucas relata as crianças sendo levadas até Jesus. Capítulo 18, versículo 15 e 17, um fato normal, a não ser por 2 pontos. Os discípulos reagiram contra essa situação. E a ênfase agora dada por Jesus Cristo sobre o reino dos céus, né? Os discípulos reagem, Jesus abençoa as crianças, né? As crianças vêm, as crianças são muito mais maduras do que os adultos, porque as crianças compreendem Jesus neste contexto de uma maneira que os adultos não conseguem entender. E é interessante que junto desse texto tem o jovem rico que tem as suas riquezas na terra, mas que é pobre no céu. Tem os adultos ali perto de Jesus, mas que são infantis acerca da realidade de Jesus ali presente com eles. E a gente vê as crianças que têm muito mais maturidade para compreender quem está ali. É por isso que essa comparação é interessante, né? Os discípulos reagem, e agora a ênfase que é dada por Jesus sobre o reino dos céus. As criancinhas eram levadas a Jesus para que ele as tocasse, e elas fossem então abençoadas pelo mestre, pela pessoa importante, pelo rabi. A reação dos discípulos foi muito natural para eles. O mestre não deveria ser incomodado. Na visão deles eram somente crianças. Impor as mãos sobre elas não era nada urgente. Essa falta de interesse dos discípulos não fazia parte dessa ação ensinadora, didática do mestre, essa ação tutelar de Jesus Cristo, né? Ele se interessava mesmo que, aparentemente, as pessoas não tivessem importância. Jesus sempre se importou. Jesus, ele é aquele que traz o significado para as situações. Ele se importava. As pessoas, mesmo que as pessoas fossem pequenas, mesmo que as pessoas fossem crianças, Jesus já havia feito isso antes. Já havia curado pessoas que eram desconhecidas. Já havia parado para conversar com pessoas que eram religiosas, pessoas que eram superficiais, pessoas sem nome, pessoas que muitas vezes nos lembram. Jesus tem esse carisma, esse amor, né? essa inclusão. Ele incluía as pessoas, né? E ele fazia, não, deixa vir a mim as criancinhas.
Eu quero as criancinhas comigo, porque de criancinhas que o reino de Deus é feito. De criancinhas, de pessoas que o recebem com muita alegria, como grande presente vindo do céu. Jesus é o nosso presente, meu irmão, e a gente tem que pular de alegria, dizer, contar para todo mundo, dizer, olha o presente que eu ganhei. Esse desenvolvimento de consciência para Teófilo é importante, esse desenvolvimento de consciência para mim e para você é fundamental e extremamente importante, para que nada nesse contexto maduro e infantil nos envolva e tire de nós a consciência do grande presente. Nós já temos o grande presente, Jesus é o grande presente, né? E os discípulos parece que não tinham entendido isso, entendido o que as criancinhas já tinham compreendido. Jesus quis que as crianças se aproximassem. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Capítulo 18, versículo 16. Jesus não está falando que o reino de Deus é de gente de estatura infantil, no sentido de idade, né? Jesus está dizendo que o reino de Deus é de gente que se comporta feliz como uma criança que recebe um grande presente. E às vezes a gente olha para as crianças e a gente fala assim, qual é o seu grande presente? Né? E ela vai responder, os maduros na fé vão responder, o meu grande presente é Jesus Cristo. Os infantis vão tentar conquistar riquezas da terra, porque para eles, para os maduros infantis, a riqueza é tesouros da terra. Para os infantis maduros, a riqueza é Jesus. Não sei se eu compliquei isso, né? Mas existe uma diferença, né? O que realmente faz sentido, o que realmente vale a pena para nós, né? Jesus está dizendo para os discípulos, eu quero os pequeninos, porque os pequeninos são felizes comigo. Não embaraceis os pequeninos. O reino de Deus é feito de gente que tem consciência de que Jesus é o grande presente. O reino de Deus é feito de gente que tem consciência de que Jesus é o grande presente, o maior presente, o presente ímpar, talvez o último, talvez não, o grande presente e o último presente, né? Não precisamos de outros presentes, nenhum presente na terra é significativo como Jesus é significativo, eficiente, suficiente, poderoso, né? Fundamental e ímpar para a nossa paz, para o nosso amor e também para a nossa alegria. O mestre está pronto para mais um ensinamento. O assunto agora é quem vai herdar o reino de Deus. E nessa questão as crianças se tornam agora exemplo para os inquietos, para os intolerantes, para os adultos soberbos. Quem não receber o reino de Deus, Jesus diz, como uma criança não vai entrar no reino de Deus. Para quem o reino de Deus não é a máxima da sua existência, a máxima da sua realização, se o reino de Deus não é a máxima da minha realização, não tem por que eu receber o reino de Deus. Não tem por que eu fazer parte do reino de Deus nem agora e nem amanhã. Porque quem vai morar no reino de Deus? Quem anda com Jesus hoje. Para quem Jesus é o grande presente? Hoje. Para quem Jesus é eficiente? Hoje. Para quem Jesus é ímpar? Hoje. Não é a gente dizer, Senhor, um dia talvez o Senhor seja o grande presente. Se Ele não é ainda o grande presente da nossa existência, está na hora da nossa oração dizer assim, Senhor, eu não consigo te entender ainda como grande presente da minha vida, mas conserta este grande erro na minha vida, no meu sistema emocional e espiritual, para que eu seja pleno, para que eu experimente a plenitude do teu amor, da tua alegria e da tua paz, para que eu conte para todo mundo que eu ganhei um grande presente. O Senhor é o meu grande presente. Jesus é o teu grande presente, meu irmão. O mestre agora está mostrando para os adultos, né, que o reino de Deus é importante para aqueles que conseguem entender Jesus como grande presente. Jesus já é o nosso grande presente, ou a nossa oração ela tem que ser mudada para que a gente diga para Jesus, Senhor, se torna o meu grande presente, para que nada me faça falta espiritualmente e para que eu viva para a glória do seu nome. Se a gente precisa de pessoas, Jesus ainda não é o nosso grande presente. Se a gente ainda precisa de bens, Jesus ainda não é o nosso grande presente. Porque Jesus substitui e tira toda a ansiedade, desespero e necessidade que a gente tem de pessoas e de coisas. Porque Ele supre todas as nossas necessidades. Que desafio! Desafio para mim, desafio para a igreja, desafio para as pessoas
de entender Jesus como seu grande presente, de festejar e celebrar Jesus como um grande presente, como uma criança feliz se alegra quando ganha o presente de um adulto importante. Jesus é o nosso adulto importante, que se dá na cruz do Calvário para transformar as nossas convicções, para ser o presente da nossa existência. Ele já é o presente da tua existência, meu irmão. Jesus já satisfaz todas as necessidades que nós temos de amor, alegria e paz e já motiva o nosso ânimo para a gente viver para a glória do seu nome. Se Jesus ainda não fez isso com o nosso coração, a gente precisa olhar novamente para Ele e dizer: Senhor, se torna a razão da minha vida, se torna o meu grande presente, se torna o amor da minha vida, se torna a alegria da minha vida, seja a paz que excede qualquer compreensão humana, Senhor. Seja tudo para mim, Senhor. Seja tudo para mim. E motiva o meu coração para te amar. Motiva a minha mente para se encher de conhecimento do Senhor. Motiva as minhas mãos, Senhor, para viver a bondade. Me dá fé, Senhor. Me enche de mansidão e me dá domínio próprio, porque o Senhor já é o meu grande presente. O reino de Deus, ele requer de seus cidadãos uma postura diferente, uma conscientização profunda. Vou usar o termo aqui, mais profunda. E o Hendrickson, quando ele comenta Lucas, ele diz assim: a única maneira possível para se entrar no reino é recebendo real e confiadamente, como uma criança recebe um presente. Meu irmão, está aí para você, embalado na cruz do Calvário, né? Saído da cruz do Calvário, ressuscitado como Deus Todo-Poderoso, né? O presente chamado Jesus. O presente da nossa história, o presente da nossa realidade, a realização da nossa alma em todos os âmbitos imagináveis das necessidades humanas. Jesus é o nosso presente. Essa postura diante do reino, ela será encontrada nos textos seguintes, culminando, fechando no capítulo 24, agora com as convicções renovadas no coração dos discípulos. Os discípulos precisam entender e compreender que Jesus é o seu grande presente. A igreja precisa compreender e viver na dimensão da consciência de que Jesus é o seu grande presente. Se a gente não entender que Jesus Cristo é o nosso grande presente, a gente vai viver uma pobreza espiritual, a gente vai viver uma cegueira espiritual e uma infantilidade espiritual fundamentada no que se pode conquistar nas coisas aqui da terra. Se a nossa oração é somente saúde, dinheiro, saúde, comer, beber e etc., a gente não entendeu aquilo que é mais importante, que é viver na dimensão do amor, da alegria, da paz, das coisas espirituais. Ao encerrar seu ensino, Lucas ele cumpre o objetivo de orientar Teófilo, amigo de Deus, a fim de que ele seja simples e dependente da graça como uma criança, contudo, seja pleno no entendimento, sem perturbação, sem dúvida no coração acerca daquilo que já foi feito por Jesus Cristo para os seus filhos escolhidos, né? O Senhor não quer a gente vivendo neste mundo com perturbação. O Senhor não quer a gente vivendo neste mundo com dúvidas acerca daquilo que Ele já fez na cruz do Calvário. O Senhor não quer a gente enraizado neste mundo sem consciência das raízes espirituais. O Senhor nos quer enraizado nele, com convicções de graça, para que, fundamentados naquilo que já foi feito, tenhamos então ausência de perturbação. Alguém perturbado é alguém que não vive, irmãos, que vive um submundo emocional, que vive debaixo de um submundo espiritual, carregado de estresses, angústias e desesperos, fobias. Isso não é existência, irmãos. Os pavores que cercam a alma fazem a gente olhar para Jesus como alguém que não venceu. Os pavores que cercam a alma fazem a gente contemplar um Jesus falido. Um Jesus que não conseguiu governar o mundo que Ele mesmo criou. Um Jesus que não conseguiu salvar a vida dos seus eleitos e produzir na vida dos seus eleitos confiança. Estamos vivendo um momento onde as pessoas estão perturbadas, estamos vivendo um momento onde as dúvidas estão subindo acerca do Senhor Jesus Cristo, acerca do seu governo, quem é que manda nesse país, quem é que manda neste mundo, quem é que manda nos vírus, quem é que manda nos governos. Tem só um nome, irmãos. É Jesus Cristo. As pessoas estão em dúvidas, quem é o herói, quem é o vilão?
E eu estou falando de situações atuais, irmãos, do nosso governo brasileiro. Quem é o vilão? Quem é o herói? Não importa, meu irmão. A gente está debaixo do governo de Jesus Cristo, o herói da humanidade. Esse que deve ser honrado, adorado, glorificado por aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Por que vocês estão perturbados? Por que vocês estão cheios de dúvidas? Olhem para as minhas mãos, olhem para os meus pés. Sou eu, vivo, ressuscitado, governando de maneira absoluta o universo, nos seus microeventos, nos seus macroeventos. Quem manda em tudo é Jesus Cristo. E o que ele requer dos seus filhos? Alegria, celebração, porque ele está no governo de todas as coisas. Ou Jesus acalma o nosso coração e tira a perturbação. Ou Jesus tira as nossas dúvidas do coração. Ou a gente vai viver o estresse que domina as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. E se nós dizemos conhecer Jesus Cristo, e se nós temos vida devocional, se a Bíblia é aberta diariamente, se nós oramos e dizemos Santo, 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 é o Senhor Todo-Poderoso, a gente lembra todos os dias, então, que o que Jesus fez foi pleno, absoluto e completo. E Jesus tem o governo de todas as coisas ao ponto de afirmar: toda a autoridade dos céus e da terra são minhas. Sou eu que mando nos céus, nas coisas invisíveis que a gente não vê e não precisa ver, precisa crer. E Ele que manda naquilo que a gente vê. Tanto no Brasil, tanto no Rio de Janeiro, São Paulo, tanto na América do Sul, em todos os continentes, no planeta Terra, em todo o universo, em todo o movimento do universo. Quem governa, irmãos, tem um nome, é Jesus Cristo. E ele afirmou isso em Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20, quando ele disse: toda a autoridade é minha. Conta para todo mundo que quem manda nisso aqui sou eu. E hoje eu estou contando para vocês, irmãos, aqui na telinha, né? Aqui nas redes sociais, que quem manda em tudo isso é Jesus Cristo, irmãos. Ah, eu estou com perturbação. Ah, eu estou com dúvidas. Então olha para Jesus Cristo. Se a perturbação, depois de olharmos para Jesus Cristo, se mantiver, a gente não está confiando nele. Se a gente está cheio de dúvidas e olha para Jesus Cristo e conhece Jesus Cristo e a dúvida continua, é porque a gente perdeu a confiança nele, irmãos. Teófilo não pode viver uma vida desconfiada de Jesus Cristo. Eu não posso viver uma vida desconfiada de Jesus Cristo. Minha família não pode viver uma vida desconfiada de Jesus Cristo. Como é que eu venço isso? Olha para Jesus. Contempla quem Ele é. Vamos para o texto, vamos aprender. Capítulo 18, aqui no versículo 18 até o versículo 30, quando Jesus faz duas comparações, ele fala do jovem rico e fala do perigo das riquezas, depois de falar das crianças, né? Então, a entrada do reino é uma graça, né? Vem de Jesus, né? Graça é um presente não merecido, mas pega o presente que é seu. Continuando a lição sobre a entrada no reino, Jesus ensina que a obtenção da posse da vida eterna procede de um presente, dom, presente, graça, um presente gratuito de Deus, e isso não pode ser conquistado por esforço humano. O que Jesus fez na cruz do Calvário foi um presente para você. Então vamos pensar nisso? O reino chegou e o reino é um presente para aqueles que entendem o reino de Deus, para aqueles que conhecem o reino de Deus, é um presente. Jesus morreu na cruz do Calvário por pessoas que nunca iriam merecê-lo, pessoas que nunca iriam merecer fazer parte da sua família, fazer parte do seu reino. Mas a consciência de que eu faço parte desse reino é que Jesus me tomou para si. Jesus me tomou para si e agora eu faço parte do reino de Deus, recebendo um presente, pulando de alegria, igual uma criança. Eu ganhei um grande presente. Qual é o presente? Eu sou da família de Jesus Cristo. Eu sou filho dele. Ele é o meu pai. Isso é muito bonito. Jesus explica isso ao homem rico, para quem a riqueza havia se tornado um problema, que dificultava o seu entendimento sobre a ação de Deus. A riqueza, irmãos, o ter dinheiro, o ter condições, o ter posses, sempre foi um desafio. Sempre foi um desafio, sempre será um desafio. As riquezas, elas parecem que vêm substituir aquilo que Jesus faria por nós. Nos sustentar diariamente, nos dar amor, alegria, paz, nos dar ânimo, né? Interessante, né? Que pessoas que amam o dinheiro, pessoas que vivem em função do dinheiro, acham que isso é a solução das suas vidas, né? E aquele jovem, quando ele se aproxima de Jesus Cristo, ele tem que ter consciência de que o dinheiro não é a solução, ao ponto de Jesus falar para ele assim: cara, você tem coragem de vender tudo que você tem coragem agora de distribuir o seu dinheiro para os pobres, e aí a gente vai andar junto, e aí você vai ser feliz de verdade? E aquele rapaz não tem coragem,
Porque para ele, Jesus é bom, Jesus é interessante, mas ele é rico. Ele não precisa de Jesus para... Ele não precisa orar para ter pão, ele não precisa orar para ter bens, ele não precisa orar para ter uma casa, ele não precisa pedir para Jesus as coisas, ele tem tudo. Ele tem tudo e agora ele quer a aprovação de Jesus para que o reino dele seja importante também. E Jesus fala para ele assim, vamos desfazer o seu reino e manter só o meu? Aí o que ele diz? Ele fica triste, irmãos. Ele fica triste, porque ele está muito enraizado nas coisas deste mundo. As coisas deste mundo são mais importantes do que as coisas de Deus, né? Isso é um problema. A riqueza ela pode se tornar um problema. Ter bens pode se tornar um problema, né? Jesus ele nos ensina a lidar com os bens. Podemos ter bens? Podemos. Se Jesus quiser que os tenhamos, né? E se eles não prejudicarem a nossa consciência dele, a nossa consciência infantil, no sentido mais maduro possível, ela vem da dependência única e exclusiva de Jesus e não de recursos dessa terra. Isso é um aprendizado para mim, isso é um aprendizado para a igreja, isso é um aprendizado para você, meu irmão. Não é o dinheiro que te sustenta. Não é o dinheiro que você ganha que vai manter você sustentado com comidinha e com roupa dentro de casa. Jesus disse isso em Mateus capítulo 6 e hoje na mensagem à noite de Lucas capítulo 12. É loucura depender do dinheiro e não depender de Jesus Cristo. Mas isso é um ensinamento, irmãos, que começa novinho. A gente tem que ensinar para os filhos da gente. A gente tem que falar disso dentro de casa. Não é o dinheiro que está dando comida para a gente. Não é o dinheiro que está vestindo a gente. O trabalho é para a dignidade humana, mas ele não é o nosso sustento. O nosso sustento é Jesus Cristo, né? A gente precisa viver isso, né? Tá chegando uma participação aí, né? Mas isso, irmãos, é um estudo de 2 horas também. E que eu proponho, né? Que prometo para vocês que uma hora dessa a gente vai estudar só sobre dinheiro e quem é o verdadeiro sustento. É o dinheiro, é o trabalho ou é Jesus Cristo? Mas isso dá um estudo bom, gostoso, com bastante participação de aproximadamente 2 horas, né? 1h30, 1 hora, a gente prepara uma quarta-feira aí para a gente falar sobre a doutrina bíblica do dinheiro. Tá bom, meus irmãos? Participação, Mariana, pode falar. Mariana está aqui do meu lado. Presbítero Rodrigo colocou: Jesus está assentado num alto e sublime trono. Ele governa sobre todas as coisas. Aleluia. Isso conforta o nosso coração. Isso tem que ser o grande conforto do nosso coração, né? Ou Jesus governando conforta o nosso coração, ou a gente vai colocar outro governador para confortar o nosso coração. Você entendeu a mensagem? Ou o governador Jesus sustenta o nosso coração, ou a gente está colocando outros governadores para sustentar o nosso coração. O pecado da idolatria é exatamente isso que foi falado. Ou Jesus governa e isso é bom para o meu coração, ou eu coloco alguma outra coisa para governar, para ser bom para o meu coração. Ou eu me coloco para governar, para ser bom para o meu coração, ou eu crio heróis, né? A Terra está carregada de heróis, né? O Batman, o Superman, o Homem-Aranha, né? Deixa uma aranha te morder, de repente você vira o Homem-Aranha, o Spider-Man. É uma brincadeira muito feia essa. Mas a gente não precisa de heróis deste mundo, irmãos. Tem uma música antiga que diz assim: os meus heróis morreram de overdose e o meu inimigo está no poder. Aí ele canta assim, né? Ideologia, eu quero uma para viver. Misericórdia, nós temos não a ideologia, nós temos o ideal, nós temos o perfeito, nós temos o sublime, nós temos o soberano, nós temos o Rei dos Reis assentado no trono do universo governando. Se isso não está bom para a gente, irmãos, se a nossa visão não consegue ser feliz com esse presente, a gente cria heróis nessa terra para trazer falsas alegrias, ilusões para o nosso coração, irmão. Não se iluda com coisas dessa terra em nome de Jesus, mas que toda a nossa vida seja pautada no fato de Jesus ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei do Universo, o Onipotente, o Onisciente e o presente comigo, para eu não me envolver com raízes deste século, mas para eu me envolver com raízes espirituais. Tem mais participação? A Rosinha colocou: Oi, Rosinha. Jesus é meu bem maior. Amém. Aleluia. Jesus é o nosso bem maior. Eu gosto do Salmo 16, porque ele não traz a ideia nem de bem maior. Ele fala assim: tu és o meu único bem. O resto é benefício dele, mas ele é o meu único bem. Ele é a minha única herança, né? E assim, a gente entendendo que Jesus é o nosso grande bem, a gente administra aquilo que ele deu de presente, que ele emprestou. As coisas são dele, viu?
A minha esposa é de Jesus, os meus filhos são de Jesus, não me pertencem. Eu lembro que quando Mateus nasceu, e Mateus significa presente de Deus, eu lembro que a gente devolveu Mateus. Quando a Isabel nasceu, e Isabel significa Deus que faz aliança, a gente devolveu Isabel para Jesus. E quando nasceu a Mariana, nossa caçulinha que está aqui do meu lado, né? Aparece aí, Mariana, o pessoal te vê. Põe o rostinho na tela aí. Faz um tchauzinho pro povo. Essa é a minha caçula. Está com 15 anos, vai fazer 16. Quando Mariana nasceu, a gente disse assim, olha, Deus é graça no meio de qualquer confusão, né? E o nome de Mariana traz essa ideia, a graça no meio da confusão, a graça no meio do caos, e a gente devolveu a Mariana também ao Senhor. E a gente faz isso, irmãos, quase todos os dias. A gente devolve nossa família, a gente devolve a nossa igreja, a gente devolve a nossa vocação ao Senhor, que foi emprestado para nós usarmos para a glória do nome dele, para amadurecer a consciência da sua presença santa. Jesus explica isso para o homem rico, né? Está falando para ele, olha, qualquer coisa que você transforme em riqueza no seu coração, que não seja Jesus, vai te causar problema. Entendeu a fala? Vai virar idolatria no seu coração. Seja um time de futebol, seja um lazer, né? Sejam pessoas, né? E a gente tem mania de idolatrar pessoas, e a gente tem mania de idolatrar coisas, a gente vive uma grande confusão em todos os sentidos, porque a gente acaba colocando riquezas no lugar da riqueza. A gente acaba tentando criar raízes neste século para a gente gerar dependência de coisas deste século, quando na verdade a nossa grande realização seria ter as nossas raízes totalmente conectadas em Jesus Cristo para viver aqui a vida que Ele tem para nós, em termos de alegria, grande alegria, de amor. Ele me ama, de paz, Ele é a minha paz, não tem mais briga entre eu e o Senhor, entre o Senhor e eu, porque Ele já perdoou todos os meus pecados. Eu estou lutando agora contra a minha carne, eu preciso glorificar a Jesus Cristo com isso, né? Tem participação, Mariana? Presbítero Uzias colocou: o reino de Deus é se esvaziar de si mesmo e carregar a cruz. O reino de Deus é abrir mão de si mesmo e carregar a cruz, né? Presbítero Uzias está consciente na fala de Jesus. Quem quiser vir após mim, abre mão de si mesmo, abre mão dos seus sonhos. Está preparado para abrir mão das suas riquezas? Está preparado para abrir mão dos seus sonhos? Está preparado para viver os sonhos que o Senhor vai estabelecer para o seu coração através de raízes profundas nele? Está preparado para viver a verdade de Deus que Ele coloca no nosso coração? Ou a gente está com raízes neste mundo e isso é vaidade, ou a gente está com raízes no Senhor e isso é verdade. Onde estão as nossas raízes define se nós temos vivido vaidades ou se nós temos vivido a verdade. Onde estão as nossas raízes? Mariana? Gilmar colocou: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. E o missionário Alcino colocou: obra de Cristo, a obra-prima mais excelente de toda a história da humanidade. Louvado seja Deus, por essa obra tenho garantia de vida eterna. Vou morar no céu. Aleluia. E ainda tem o presente, né? A gente tem a consciência disso e ainda vai morar lá, onde a gente tem as nossas raízes fincadas, né? Mais alguém? Pastor Jossandro. Ô, Jossandro, abraço, meu irmão. É interessante notar que Deus nos deu um presente gratuito e o homem rejeita o presente gratuito e quer adquirir com suas próprias forças. O que o homem quer construir, né? Presente gratuito, né? Graça, né? O homem, ele quer presente daqui, ó, da desgraça. A graça vem e o homem faz opção pela desgraça, né? As nossas riquezas não podem ser fundamentadas na desgraça, né? Na falência. A nossa riqueza tem que ser fundamentada no sucesso, no Pai, e não na frustração, né, deste mundo perdido, né, neste mundo condenado. Eu acho que Jesus ele sacode o mundo dizendo assim: gente, vocês vão ficar fundamentados nisso aqui? Isso aqui que vocês vão ficar fundamentados? Aí a gente corre atrás de quê? O diabo quer matar o mundo. Não é o diabo. Vamos orar para Deus mudar o mundo. Não é mudar o mundo, é mudar quem está morando no mundo. É mudar o coração. As pessoas, irmãos, estão virando as costas para Jesus.
e virando as costas para Jesus, vivendo quase um mundo pós-Cristo, um mundo pós-palavra, um mundo fundamentado em prazeres deste mundo. As consequências dessas escolhas horríveis e malditas, elas vêm sobre a nossa vida para nos orientar, para nos sacudir, para nos treinar a olharmos novamente para Jesus, para o presente. O mundo não é um presente, é um cavalo de Troia, que quer trazer um monte de coisas perdidas para o nosso coração. Uma caixa de Pandora, cheia de novidades estranhas, né, e malditas para arrebentar os nossos corações. Participação, Mariana? Isaac colocou: O Isaac. Se a vossa fortuna crescer, não ponhais nela o coração. Foi o presbítero Adalto que... Foi o presbítero Adalto? É isso aí, presbítero Adalto, meu amigo. O presbítero Adalto está por aí? Continue, Mariana. A Rose Bauman colocou: Oi, Rose. O amor a Mamon é raiz de todos os males. Isso Timóteo, Paulo diz a Timóteo, né? Muito bem, né? Seu Adalto, muito bom a sua participação, né? Sempre é boa a sua participação também. Jesus ele explica isso ao jovem rico, ele quer desafiar o coração do jovem rico. Enquanto ele tinha que fazer algo, observar toda a lei ritualística, que parecia que estava tudo bem, mas quando ele é confrontado com a verdadeira realidade, que Jesus é o dono do dinheiro que ele está guardando, que Jesus é dono de tudo e é muito maior que a lei, muito maior que o dinheiro que ele guardava e possuía e até escondia, existe um choque de convicções. Como assim eu tenho que me doar? Como assim, como disse o presbítero Ziz, como assim eu tenho que abrir mão de mim mesmo? Como assim eu tenho que andar com Jesus? Eu tenho que deixar eu de lado. Eu gosto tanto do eu gosto tanto de mim. Gosto tanto do ego, né? Tudo está girando em torno do ego, né? Como assim eu tenho que deixar o ego de lado? Como que eu tenho que me deixar de lado para andar com Jesus, né? Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, assuma a cruz e siga-me. Não vale esse homem fundamentado na terra, vale o homem que está feliz com o presente. Não vale agora ser rico de coisas dessa terra, vale ser rico de conhecimento. O homem falha quando o fundamento dele está na terra. Quando as orações dele são fundamentadas na terra, no dá. A sanguessuga tem 2 filhas, me dá, ela só quer consumir. Agora o servo de Deus, ele é orientado a buscar as coisas, os tesouros do céu, a ter consciência e raízes no céu, meu irmão. Isso é a grandeza da vida com Deus. A gente tem que ser chocado mesmo, né, com convicções, para que a gente abandone a terra e a gente assuma o nosso posicionamento de filhos de Deus, salvos pela graça, lavados pelo sangue e aguardando, depois da nossa justificação, com muita satisfação, a vinda da glorificação para cada um de nós. Se Deus nos levar nessa pandemia, estaremos no céu. Se Ele não usar essa pandemia para nos levar, qualquer dia desses o Senhor vai nos levar. Que pavor é esse? Que desespero é esse? Que angústia é essa que envolve a nossa alma? Isso define onde estão as nossas convicções. Quando vem os momentos difíceis para a gente, as nossas convicções continuam sendo as mesmas e os momentos não são difíceis, os momentos são momentos de treinamento. Que pavor, desespero é esse quando Jesus resolve treinar o mundo inteiro? O que está perturbando você? O que está gerando dúvida no seu coração nesses momentos? Que o Senhor nos ajude a olharmos para Ele como grande presente, o presente que era a presença do Senhor na sua vida, na nossa vida. Ele não poderia obter a salvação, o jovem rico, pela incompleta obediência à lei, por mais visível que ela fosse. Também não poderia tomar posse da vida eterna através dos seus bens. Ao contrário disso, a sua confiança deveria estar depositada no Senhor. Sem conceitos vazios e atitudes ritualistas, sem domínio sobre a sua própria vida, o homem rico precisaria abrir mão de tudo isso e confiar somente em Jesus. Mas ouvindo essas palavras, ele ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. E agora vamos pensar em coisas que são riquezas e que nos impedem de viver para Deus. O que é uma riqueza que fundamenta você na terra e te impede de viver a plenitude do presente? Jesus ele vai sempre desafiar o nosso coração. Abre mão das riquezas da terra para você viver as convicções eternas. Abre mão das riquezas da terra para você viver as convicções eternas. Que a sua ação seja em torno daquilo que é espiritual. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus. Que a sua oração não sejam as coisas que o Senhor dá na terra, como bens, saúde, dinheiro.
Ah, Senhor, me dá bens. Ah, Senhor, me dá saúde. Ah, Senhor, me dá dinheiro. Ah, me dá benefício. Não, meu irmão, nada disso. Isso o Senhor vai dar se Ele quiser, se tiver planejado para a gente. Agora a gente tem que pedir, Senhor, me enche do Espírito. Me enche do Espírito para eu deixar de ser carnal. Me enche do Espírito para eu poder ser espiritual, Senhor. Me dá consciência de tudo aquilo que já foi feito. O que foi feito? Deus me ama. Isso é a minha alegria. Isso é a minha paz. Isso é o meu ânimo. Me dá consciência das coisas eternas, Senhor, para que, consciente das coisas eternas, eu saiba viver aqui na terra. Porque a grande crise espiritual são pessoas que deveriam estar vivendo de maneira espiritual, estando vivendo de maneira tão carnal. Por não compreenderem, às vezes, o que é espiritual e por amarem tanto o que é carnal. Mariana? A Rose Oliver comentou: é um fato que no mundo só há dois senhores, Jesus ou o dinheiro. Infelizmente, a maioria das pessoas servem ao dinheiro e muitas, mesmo dentro das igrejas, só visam o ter e não o ser. Por isso se adoecem por correr atrás das demais coisas, perdendo a paz e a alegria de viver em Cristo, na expectativa de um futuro glorioso com o Pai. Interessante sua fala. Interessante a gente pensar que dinheiro não é a nossa grande riqueza. Não é só o dinheiro que nos mantém agarrado e arraizado nessa terra, não. As nossas esperanças que não estão esperanças na convicção de Jesus, que não se realizam nas convicções daquilo que foi feito em Jesus, se tornam as nossas riquezas. A gente vaidosa por sua inteligência, a gente vaidosa por sua sabedoria, por sua destreza. Tem muita gente vaidosa. E essa é a sua riqueza que o prende na terra. Essa é a sua riqueza. A riqueza de pessoas que têm suas riquezas, né, agarrados na terra, né, e não conseguem abandonar a si mesmo e viver para a glória de Deus. Né? A maioria de nós, irmãos, temos as nossas riquezas, a maioria de nós temos os nossos vícios por coisas dessa terra e nós precisamos abandonar isso. É por isso que vem o fruto do Espírito Santo, estudo que a gente teve na quarta-feira, que está no YouTube, você pode acessar lá, Igreja Presbiteriana de Vila Maria, Barra Mansa, né? Deixa seu link, né? Se inscreva no canal, falando igual youtuber, né? Vai lá, dá uma olhadinha, tem um estudo lá sobre o fruto do Espírito Santo. Por que Jesus deixou o fruto do Espírito Santo? Para que sejamos espirituais, para que deixemos de ser carnais. Todos nós somos carnais em algumas áreas da vida. E aí a gente vai olhando lá e a gente fica assustado com a quantidade de carnalidade que é a nossa riqueza terrena, que nos impede de glorificar o nome de Jesus com uma vida mais espiritual, fincado e enraizado na graça. Agora Jesus está dizendo assim, você vai ficar perturbado, você vai ficar carregado de dúvida, vai ter um mau testemunho, o pessoal vai olhar para você, seu semblante vai estar caído, né? O coração alegre aformoseia o rosto, mas eu tenho aprendido que o coração triste enfeioseia o rosto. Crente com rosto enfeiosado é crente sem convicção. E quando você for aconselhar, não fica passando muita mão na cabeça não, meu irmão. Fala para ele, está te faltando convicção bíblica. Pode dizer. Se a pessoa ficar brava com você, ela que vai ler a Bíblia. Ou você que lê a Bíblia para ela. Né? Fala assim, deixa eu ler um texto para você. Né? Porque eu estou percebendo que você está com o rosto enfeiosado, isso é a ausência de Jesus. Né? Dá uma injeção de Jesus na pessoa. Lê um texto lá, lê o Salmo 23 para a pessoa, né? Faz uma maquiagem espiritual na pessoa. Pastor, como fazer uma maquiagem em pessoas que estão com o rosto enfeiosado? Lê um texto da Bíblia para ela. Aí você já passa um pó de arroz, né? Nem existe mais isso, né? Passa um batom nela, né? Faz uma maquiagem, a pessoa está feia, enfeiosada, por ausência de convicção. O menino ficou triste, irmãos, porque ele era rico. Qual é a tua riqueza? A riqueza da gente faz a gente ficar triste. Está escrito lá. Ouvindo essas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. Tinha muita coisa acumulada na terra. Meu irmão, tesouro acumulado na terra prende você e você não consegue ir para o céu. Opa! Quem tem âncoras na terra, não tem âncora no céu, meu irmão. Então se livra das âncoras da terra, se livra das coisas que Jesus tem mandado você se livrar há tanto tempo. Jesus tem ordenado que a gente deixe as nossas riquezas e a gente agarradinho nelas, a gente fica triste dizendo, eu não consigo e eu não quero. Isso é terrível, irmãos. A gente precisa aprender a lutar mais contra aquilo que Jesus não quer da gente, né? Às vezes
um temperamento, às vezes é uma condição, às vezes é até o nosso lazer, são pensamentos familiares, são pensamentos teológicos errados. Pensamentos teológicos certos é a convicção de que Jesus é graça pura, já pagou o preço e a gente, em satisfação pela justificação, vive a santificação aguardando a glorificação. Que bonitinho esse resumo, né? Todo crente justificado é satisfeito na justificação, portanto, santo, aguardando a glorificação. Olha, pode escrever, tá? Muito bonito isso, né? Participação, Mariana. Leila colocou. Olha a Leila aí. Muitas vezes as luzes da terra se apagam para que possamos visualizar a luz da graça. Edivaldo Donizete. Nossa, eu escrevi isso? A Leila é uma ovelha muito interessante, né? Essas frases que a gente fala aí, a Leila escrevia, né? E muito bonito isso, Leila. Obrigado por ter lembrado, né? Repete. Como é que é, Mariana? Muitas vezes as luzes da terra se apagam para que possamos visualizar a luz da graça. Que bom que Jesus apaga as luzes da terra, né? Que Ele apague as luzes da terra. Que a nossa esperança, a nossa luz, não no fim do túnel, né? Mas no início da realidade espiritual, seja apagar as luzes da terra para olhar as luzes do céu, meu irmão. A gente está muito iludido com as cores dessa terra. Muito iludido com as cores dessa terra. Você anda muito iludido com as riquezas dessa terra. Eu ando muito iludido com as riquezas dessa terra. Jesus apague as luzes de ilusão e acenda a verdadeira luz para que a gente se lembre da nossa verdadeira cidadania, que a gente se lembre do nosso verdadeiro ministério, que é estar aqui, não ser daqui, mas estar aqui para a glória de Deus em maturidade, amadurecendo espiritualmente todos os nossos dias em comunhão com o Senhor, porque não amadurece, meu irmão, não amadurece quem não tem vida devocional. Você pergunta, você tem lido a Bíblia? Você, não, eu não tenho lido a Bíblia, mas eu tenho orado muito. Aí eu tenho coragem de dizer, não adianta nada as suas orações sem vida devocional. Doeu? Tem que doer. Para a gente criar vergonha, irmãos, e ler a Bíblia. Porque cristão que não lê a Bíblia é um fracasso. Cristão que se diz cristão e não tem vida devocional é um fracasso total. Fracasso emocional, fracasso existencial, fracasso na sua sociedade, no trabalho, um péssimo testemunho, na escola, um péssimo testemunho, nas eventualidades do dia a dia, um péssimo testemunho. A gente precisa agarrar no tesouro, conhecer mais o tesouro, estudar o tesouro. Diante disso, os que estavam ouvindo Jesus disseram, quem pode ser salvo? Tem mais participação, né, Mariana? Pode falar. Miceia colocou. Oi, Miceia. Mateus 6:21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nosso coração tem que estar nas coisas do alto, nas coisas de Deus e não nas coisas da terra que são passageiras. Mas as do céu são eternas. Amém. Esse é o desafio. Conheceu Jesus Cristo? Conheceu a justificação? Show de bola. Está satisfeito com isso? Estou. Santificação é o quê? É buscar as coisas do alto, irmãos. Santificação é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é buscar a justiça de Deus em primeiro lugar e ter desejo de ir para casa. Porque a partir do momento que eu fui justificado, eu descubro algumas coisas muito importantes. A justificação traz para a minha consciência de que meus pecados foram perdoados, o Espírito Santo me convence do pecado, os pecados foram perdoados, me convence da justiça, quem manda nisso tudo é Jesus Cristo, e me convence do juízo. Satanás já foi vencido na cruz do Calvário. A gente não vive uma inimizade contra Satanás e uma luta contra ele, a gente vive uma luta contra a carne. É isso que diz em João 16, né? Porque o Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, perdoado, Jesus, somos pecadores, né? Não aceitamos ser pecadores, mas Jesus convence que a gente é pecador, mas convence também que Ele perdoa. Nos convence da justiça, quem manda nisso tudo, como onipotente, onisciente, onipresente, é Jesus Cristo. E nos convence do juízo, irmão. Satanás já foi vencido na cruz do Calvário. Todos os capetas que você vê ali no Novo Testamento são falsos pregadores do Evangelho. Não é o ser vencido na cruz do Calvário, não são seus capetinhas vencidos na cruz do Calvário, são pregadores, falsos pregadores,
que prega o Evangelho, e o povo de Deus precisa resistir a esses falsos pregadores. O povo de Deus precisa resistir às falsas pregações que não narram, que não exaltam a vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que não exaltam o seu poder, que não exaltam a sua majestade. O livro de Apocalipse encerra dizendo que Jesus Cristo venceu. Apocalipse 5:5, o cordeiro é o leão é o vencedor, pagou o preço e agora deixou para a gente uma luta, para a gente abandonar este mundo, para a gente ver o tesouro que a gente já tem no céu, meu irmão. Mais participação, Mariana? Presbítero Adalto. Presbítero Adalto. A Bíblia fala: o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se a gente está mais preocupado em ter, a gente vai ter. Se a gente está preocupado em ser, a gente vai ser. Só que lembrando que o ser é uma questão de consciência e o ter é uma questão de posse. Onde está fundamentado? Onde está o nosso coração? A Mircea falou, né? Nosso tesouro está onde está o nosso coração. Que o nosso coração esteja no Senhor, irmãos. De tudo que se deve guardar, né? Guarda o coração. Porque no coração se procedem as fontes de vida eterna, meu irmão. Onde está o nosso coração? Onde está a nossa meta? Onde está o nosso foco? Onde está a nossa consciência? Né? Isso define as nossas atitudes. Isso define a nossa fala. Isso define a nossa oração. Isso define até a nossa adoração. O nosso ânimo é definido pela consciência que nós temos. A consciência do amor é definida pela consciência que a gente tem da justificação de Jesus morrer na cruz do Calvário por nós. A nossa satisfação tem que ser aquilo que Jesus já fez. A nossa santificação é fundamentada naquilo que Jesus já fez. A consciência do céu é fundamentada naquilo que Jesus já fez. A nossa consciência teológica é fundamentada em Jesus dizer: está consumado na cruz do Calvário. O que está consumado na cruz do Calvário? Tudo! Tudo foi consumado na cruz do Calvário. Agora falta para mim consciência. Eu preciso guardar isso tudo aqui na caixinha. Porque guardar isso na caixinha vai gerar atitude. Caixinha consciente, atitude consciente. Atitude consciente de não nos enraizarmos nessa terra, não criarmos raízes com este mundo, né? Deixar as idolatrias deste mundo e viver para a glória de Jesus Cristo. Aí, quem é que pode ser salvo? A resposta é: a salvação depende da ação de Deus, nossa único Senhor, nossa única, o Todo-Poderoso. Depende da ação de Deus, única e soberana. Aí, capítulo 18, versículo 27, Jesus diz assim: o que é impossível, o que era impossível para os homens, em termos de salvação, é possível para Deus. Ele é a possibilidade, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. O capítulo 18, do versículo 31 até o versículo 43 agora, Jesus ele começa a falar da sua morte. Eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Jesus fala novamente sobre sua morte e ressurreição pela terceira vez. A primeira vez no capítulo 9, versículo 22, na segunda vez, capítulo 9, versículo 44. Eles então seguiram para Jerusalém, agora para viver os últimos acontecimentos. Durante a viagem, no caminho, chegando em Jericó, Jesus realiza a última cura no relato de Lucas. E olha que interessante o que é a última cura. O cego assentado à beira do caminho, que clamava por misericórdia, e imediatamente tornou a ver, seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Olha que interessante, né? A gente olhar o significado deste milagre. Um cego que não via, enxergava mais do que as pessoas que eram cegas por não ver. Confundi nada, né? Um cego que não via, enxergava mais do que as pessoas que achavam que enxergavam. Ele, diz o texto assim, clamava por misericórdia, dizendo: Jesus, filho de Davi, Jesus, o Messias, Jesus, o prometido, olha para a miséria do meu coração. Quando foi que ele disse assim: Senhor, cura a minha vista? Senhor, olha para a miséria do meu coração. E diz o texto que imediatamente Jesus o curou. E olha o que ele faz. Ele tornou a ver, seguia-o, glorificando a Deus. O povo, vendo isso, dava louvores ao Senhor. O Senhor agora cura o cego que enxerga, para curar os cegos que enxergam. O Senhor cura o cego que agora enxerga, para curar os cegos que não enxergavam, mas que viam. É interessante a gente entender que se a gente não consegue contemplar Jesus como uma criancinha que recebeu um grande presente, a gente é cego.
Ah, eu sou um maduro. Não, tira essas crianças daqui. Quem é que é maduro? Quem é que é cego de verdade? Quem é que vê de verdade? O verdadeiro maduro, o verdadeiro, aquele que vê de verdade, é aquele que consegue contemplar a graça soberana de Jesus Cristo. Né? Aqui diz que a partir do momento que ele começa a ver, ele volta a ver, tornou a ver, imediatamente ele tornou a ver, seguia Jesus, glorificava Jesus, e agora o povo, olhando esse cego que foi curado, que voltou a ver, o povo dava louvores ao Senhor. Talvez esse cego seja você. Talvez esse cego seja eu, que muitas vezes deixo de ver, que deixo de contemplar, que deixo de glorificar o nome de Jesus e passo a viver perturbações e passo a viver dúvidas. Talvez seja a gente, que muitas vezes a gente dá um péssimo testemunho como cego. Está perturbado? Está cego. Está cheio de dúvidas? Está cego. Mas a gente tem que correr para Jesus, irmãos. A gente tem que correr para Jesus. Senhor, tira minhas perturbações. Eu estou cego. Senhor, tira minhas dúvidas. Eu estou cego. Estou perturbado, estou cheio de dúvidas, Senhor. E estou precisando da tua misericórdia. Olha que oração linda, meu irmão. Ao invés de ficar pedindo pão, ficar pedindo dinheiro, ficar pedindo saúde para Jesus, pede para ele abrir seus olhos para o reino. Jesus, filho de Davi, cura minha cegueira. Se eu sou um maduro, me sinto maduro, mas sou infantil, tira a minha cegueira. Se eu acho que o dinheiro é mais importante, se eu acho que as coisas deste mundo são mais importantes, se eu acho que o meu lazer é mais importante, se eu acho que o meu time de futebol é mais importante, se eu acho que as coisas, as rotinas que eu criei para o meu dia a dia são mais importantes do que o Senhor, tira as minhas rotinas, Senhor. Apaga a luz. Apaga um pouco a luz, Senhor, para que eu possa então contemplar a sua luz. E eu descobri e lembrar que eu me tornei um cego. Olha que mensagem maravilhosa de Jesus para os nossos corações. Às vezes a gente está cego, irmãos, e deixou de seguir Jesus. A gente deixou de glorificar Jesus. E as pessoas deixaram de dar louvor a Deus por causa da minha cegueira. Olha que cura maravilhosa. E imediatamente tornou a ver. Pediu ajuda para Jesus, irmãos. E imediatamente vai voltar a ver. Pede ajuda para Jesus ainda agora, meu irmão, para voltar a ver. Olha que coisa boa. E imediatamente tornou a ver, seguia Jesus, glorificava Jesus. E o povo que vendo isto também dava louvores a Deus. Às vezes o grande culpado do povo não louvar a Deus é porque a gente está cego. Eita, que mensagem, Jesus. Pega leve com a gente, Senhor. Essa atitude do cego deveria ser a atitude das pessoas diante do único que poderia libertá-las da cegueira espiritual que viviam. Será que a gente está vivendo cegueira espiritual, irmãos? Será que esse carinha aí, esse camaradinho aí, esse jovenzinho aí representa bem o nosso coração? Uma cegueira, correndo atrás das coisas do mundo, com felicidades pautadas no mundo, com alegrias pautadas no mundo, vivendo um distanciamento tão grande de Deus, que as luzes se apaguem. Que as luzes se apaguem, irmãos, em nome de Jesus, e que a gente volte a ver Jesus Cristo. Que a gente possa ser como o cego que grita para Jesus Cristo: Senhor, eu me tornei um maduro que não consegue ter a alegria infantil da tua presença como presente. Senhor, eu me tornei um rico, Senhor, cheio de riquezas deste mundo, que deixou de visualizar a grande riqueza, a grande pérola que é o Senhor. Então, por favor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E imediatamente ele foi curado. Voltou a seguir Jesus Cristo, glorificava Jesus Cristo. Sabe o que aconteceu? O povo que conhecia esse homem louvava o nome do Senhor. Será que as pessoas estão louvando o nome do Senhor ou estão murmurando o nome do Senhor por conviverem conosco? Às vezes a única mensagem que a gente traz para o povo é a mensagem da crise, do desespero, da falência. As únicas observações que a gente faz no tempo de pandemia, no tempo de crise, no tempo de angústia, no tempo dessa briga política, é dizer assim: ah, eu sou de fulano, e você? Eu sou de Jesus. Eu sou do rei do universo. Eu sou do dono da pandemia. Eu sou do dono do governo. Eu sou do dono do país, do dono do mundo. Participa aí, quem está aí? A Cosma colocou: nosso maior inimigo somos nós mesmos. Isso mesmo. Por isso temos que lutar contra nós mesmos. Nós cegão ainda, hein, Cosma? Quando a gente está cego, dizendo: Senhor, abre meus olhos. Tem misericórdia. Quem mais, Mário? Gilmar colocou: Fala, presbítero Gilmar. o que não enxergava, enxergava. Os que enxergavam estavam cegos. Olha,
E é bem parecido com a gente, né? Que a gente seja curado de cegueira, né? Que hoje é um culto de libertação. Hoje você vai ser liberto de cegueira. Hoje é um culto de oferta, né? Você vai devolver tudo que você tem na presença do Senhor para ser rico no céu, né? Consagrar a nossa existência na presença de Deus, né? Mariana. Marissa colocou. Marissa aí. Como diz a música que o Elder fez, em quem tenho derramado minha esperança, em quem tenho confiado e entregado meu coração. Tudo vai passar, irmãos. Só não passa a nossa vitória e consciência, né, da presença de Jesus, né? Quem mais, Mari? Viviane de Conceição. Oi, Vivi. Em quem se refugiar? Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Salmo 118, 8 ao 9. É interessante que o Salmo 118, versículo 8 e 9, é o miolo da Bíblia, viu, irmãos? Então, quando você abre a Bíblia, né, dos seus 1189 capítulos, quando você abre ela e você observa lá no centrozinho da Bíblia, o que tem lá no meinho, bem no miolinho da Bíblia, é o Salmo 118, versículo 8 e 9, né? Onde que você vai se refugiar? Em príncipes, em homens? Aí ele fala assim, melhor é buscar refúgio no Senhor, do que confiar em príncipes, do que confiar em homens. Em quem a gente tem que confiar? Tem gente confiando em príncipe, tem gente confiando em homens, né? Onde está a nossa confiança? Onde a gente tem pautado, né, a nossa segurança espiritual, emocional e social, né? Em onde? Em Jesus, irmãos. Quem governa é Ele, tá bom? Quem governa é Ele, Ele faz as coisas do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer, né? Para que o seu nome seja glorificado pela sua igreja, para que Ele seja admirado pela sua igreja, celebrado pela sua igreja, adorado pela sua igreja. Não vale, né, a murmuração, a angústia pelo nosso coração quando a gente tem a consciência de que o governo é de Jesus Cristo. Onde que eu vou buscar refúgio? O refúgio é no Senhor, tá bom? Quem mais, Mariana? Rodolfo colocou. Olha o Rodolfo aí. Que possamos restaurar nossa inocência, removendo nossas malícias e fraquezas. Que Deus ilumine nossa cegueira em acreditar na superioridade das riquezas do mundo. Deus nos guie e abençoe sempre. Nossa, que lindo, Rodolfo. Depois me manda essa frase aí. Tá aqui, né? Muito bom. Rodolfo, meu amigo de infância. Deus abençoe muito, né, sua participação aí conosco, né? Sua palavra muito sensata, muito centrada, né? A gente precisa combater esse eu que foi formado, né, dentro desse contexto chamado Terra e refazê-lo, reformá-lo, né? E trazer de novo a visão espiritual acerca daquilo que é santo, daquilo que é a vontade escrita de Deus, né? A palavra de Deus é esse detergente na alma, né, que purifica, nos acalma, né, e restaura a gente por uma boa visão espiritual, né? Mais alguém, Mário? Não? Será que nós somos igual a esse cego, né? A gente precisa de cura também para a cegueira espiritual? Sim, eu sou muito cego em relação a um monte de coisa, em relação ao Senhor, e eu preciso da ajuda deles. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Edivaldo, cego num monte de aspectos e preciso ser curado. E como eu já disse, né, a leitura da Bíblia vai me conduzir a uma oração onde eu vou dizer assim para Jesus: Filho de Davi, meu Deus, meu Pai, meu tudo, tem misericórdia de mim. Que Deus nos ajude nesse sentido também. O capítulo 19 até o capítulo 21, Jesus agora ele se mostra interessado pelos cegos, pelos falsos ricos, pelas crianças, pelos falsos adultos, né? Pelas falsas crianças. Ainda em Jericó, no mesmo contexto do cego, Jesus reafirma no seu encontro agora com Zaqueu, que é relatado somente aqui no capítulo 19 de Lucas, o seu propósito ministerial de buscar e salvar o perdido, né? de ter contato com aqueles que precisam ser restaurados. Se a gente olhar para Zaqueu, chefe da coletoria de impostos, rico, uma das 3 principais coletorias da Palestina, as outras 2 eram em Cesareia e Cafarnaum, né? Informações aqui, o qual estava acostumado a agir de maneira desonesta. Ele era infantil, ele era rico e era cego. Okay? 2 pontos interessantes são destacados neste texto. Primeiro, Zaqueu não procurou Jesus. Zaqueu não procurou Jesus, né? E a gente lembra que o depravado não tem condições de procurar a excelência, porque a excelência dele é somente a terra. Jesus procurou Zaqueu. Jesus foi atrás dele. Jesus chamou o pecador, desprezado pelos demais judeus, por considerá-lo agora um traidor, né? Ele era um traidor dos judeus. Quem chamou esse Zé Ninguém na vida foi Jesus Cristo. Jesus vai na casa do pecador, contrariando todo o princípio judaico. No capítulo 19, versículo 7, Jesus está lá, sentado, tomando café, comendo pão de queijo na casa de Zaqueu.
Ele foi lá tomar um cafezinho com Zaqueu, ele foi lá conversar com Zaqueu, foi salvar a alma desse cego, foi salvar a alma desse rico, foi tirar esse homem que só tinha convicções na terra, para esse homem agora produzir convicções eternas. É isso que ele faz conosco. Jesus vai atrás de cada um de nós para se manifestar como Deus Todo-Poderoso e dizer para a gente: eu não quero vocês mais fundamentados em riquezas, eu não quero vocês mais fundamentados em cegueiras, eu não quero mais vocês agora achando que são maduros por conhecer os fundamentos que levam vocês a ficarem enraizados somente nessa terra. É isso que Jesus faz conosco, né? A gente precisa entender que a gente não tem condição nenhuma de viver para Jesus, a gente tem que entender que Jesus já veio atrás da gente, a gente precisa entender que Ele nos chamou, a gente tem que ser atraído por essa graça para a gente perseverar agora nele, para Ele perseverar na gente, para que a nossa perseverança seja marcada por confiança, por satisfação e por busca espiritual. A nossa eleição, o nosso chamado, a nossa vocação, Jesus ter vindo atrás da gente agora é marcado por muita satisfação. Não a satisfação que continua nos prendendo nas coisas deste mundo, mas a satisfação da justificação que produz santificação e faz a gente amar viver para a glória de Jesus Cristo. Participação, Mariana? Joelda colocou. Olá, Joelda. E veio também em nossas vidas, trazendo-nos salvação. E veio nas nossas vidas trazendo a salvação, né? A consciência da salvação, a consciência da justificação é o fundamento para nossa adoração, é o fundamento da nossa alegria, é o fundamento da consciência do amor de Jesus por nós, é a consciência da paz. Deus não está mais brigado comigo, Ele, muito pelo contrário, Ele é o meu Pai. E é o ânimo, é o grande ânimo. Se alguém disser para você: estou desanimado demais com fulano, com ciclano, qual é a nossa resposta? Meu irmão, vai ler a Bíblia. Parece tão seco isso, né, meu irmão? Mas não tem nada mais importante. A palavra do Rodolfo, meu amigo de infância aí, dizendo assim: olha, eu preciso combater o meu eu. Eu preciso combater essa alma, né, que foi condicionada a viver com raízes neste mundo. Eu preciso combater. E o combate vem, irmão, com uma vida devocional. O dia que Jesus voltar, o que vai valer, irmãos, é a quantidade de tempo que a gente passou com Ele. Não é quantidade de tempo para nos conscientizar. Se a gente gosta de alguma coisa, a gente lê sobre esta alguma coisa. E este alguma coisa, que é a excelência da pessoa de Jesus, está contida nas Escrituras. Então, se eu preciso conhecer, para eu conhecer Jesus Cristo, né, irmãos, eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ter vida devocional para acalmar a minha alma, né? Para quietar a minha alma. Eu preciso lembrar do tamanho do Deus que eu tenho. E Ele não é pequeno não, irmãos. Ele é gigante. Ele é dono do universo. Ele é dono das pandemias. Ele é o dono de toda a política nacional e estrangeira. Ele é o dono do movimento dos astros. Eu preciso confiar nesse Deus. As pessoas olham Jesus tratando o pecador, e olha o texto que ele diz: todos os que viram isso murmuravam dizendo: como que ele se hospeda com um homem pecador? Como que ele passa tempo com uma pessoa igual a Edivaldo? Como que ele passa tempo com uma pessoa igual a você? O chamado de Jesus, ele é totalmente impactante e ele é totalmente eficiente, gerando então uma transformação interna que transborda em uma convicção que é demonstrada agora através de atitudes, né? A vida de Zaqueu mudou. Zaqueu diz assim: entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres agora metade dos meus bens. Eu tenho muita coisa, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, vou restituir. Se eu roubei alguma coisa de alguém, agora eu vou restituir 4 vezes mais. Ele era cobrador de impostos, irmãos. E para ele dizer algo assim: olha, Senhor, eu vou dar para os pobres tudo que eu tenho. Metade dos bens, irmãos, de Zaqueu, ele era muito rico. Maioral dos publicanos ali, Zaqueu era um homem que tinha muito dinheiro. E agora o dinheiro, irmãos, perdeu a importância para ele. Olha que interessante, né? Antes o Senhor fala com o jovem rico: deixa seu dinheiro. Mas ele não deixa. Agora Zaqueu, o Senhor não precisa falar para ele: deixa seu dinheiro. Ele fala assim: Senhor, metade dos meus bens eu vou distribuir para os pobres. E o que ele... Aí você pensa assim: mas ele não deu tudo. E a segunda parte aí? Se eu defraudei alguém, você acha que Zaqueu nunca defraudou alguém, nunca roubou ninguém? Zaqueu roubou e muito.
Zaqueu, com a metade de sua fortuna, ele ia passar o final de seus dias restituindo as pessoas. Pessoas que foram lesadas por Zaqueu. Mas isso ele não fazia com tristeza não, meu irmão. Porque ele tinha grande alegria. Zaqueu abriu mão das suas riquezas por ter um contato espiritual, por ter sido chamado por Jesus Cristo para viver de maneira excelente, plena, amada, alegre, em paz e muito animado. É isso que Jesus tem para nós, curar essa cegueira da nossa alma. Participação, Mariana. Leila colocou: Oi, Leila. a fé em Cristo Jesus nos traz tanta segurança, confiança, alegria e esperança que nenhuma tragédia do mundo pode comprometer essa certeza. As tragédias do mundo são treinamentos, né, para o coração dos... São as luzes que se apagam nessa terra para treinar nosso coração. Um texto muito forte para a nossa conscientização é Tiago, capítulo 1, versículo 2, 3, 4 e 5, quando ele diz assim: tende, por motivo de toda alegria, o passar por várias provações. E as provações são distintas, né? As provações visam nos desarraigar, viu, irmãos? Visam nos desarraigar. Quando você está passando pelas provações, você percebe que as raízes com este mundo perverso vão se desfazendo. Tende por motivo de alegria passar por várias provações, sabendo que a provação da sua fé é convicção, né? Produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, perfeição é consciência, íntegros, integridade é consciência, e em nada deficiente. Olha, Deus está tirando as raízes com este mundo perverso para nos transportar para uma realidade espiritual muito maior. Isso que Deus tem feito conosco. Adriana Medeiros. Oi, Adriana. Acalma minha alma, faz meu coração ouvir sua voz, me chama para perto. Muito bem. Aquieta a minha alma, né? Ó, Jesus fala pra gente: quietinho. Tá falando demais, tá angustiado demais, tá desesperado demais, tá conturbado demais, tá com dúvida demais. Olha para mim. Olha para mim. Primeiro texto que a gente leu, né? Olha para mim. Você acha que eu falhei? Você acha que eu falho? Você acha que eu não sei o que eu estou fazendo? Relaxa, descansa e vai dar um sorrisão, vai dar um glória a Deus aí, né? Vai ser mais alegre, meu irmão, vai ser mais feliz em Jesus. Mariana. O presbítero Serginho colocou: Zaqueu encontrou o verdadeiro tesouro, o outro não fazia mais sentido para ele. Esse é o desenvolvimento da vida cristã. O verdadeiro tesouro faz com que os outros tesouros, falsos tesouros, não façam mais sentido. Use os demais tesouros, fundamentado no verdadeiro, tá bom? Mas não se escravize aos falsos tesouros. Mariana? A Cosma colocou: A Cosma. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor, não te estribes no teu próprio entendimento, né? E o versículo 6 ele diz assim, né? Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas, né? Consciência, né? Se eu reconheço que Jesus está em todos os caminhos, quem é que está no governo do Brasil? Jesus Cristo. Sério? Quem é que está no governo do mundo? Jesus Cristo. Quem é que está no governo da China? Quem é que está no governo da Organização Mundial de Saúde? Quem é que está no governo do universo? É Jesus? É Jesus. Então acalma o coração. Você nasceu para a glória de Jesus, para a maturidade espiritual, dar glória para Jesus e ser maduro, né? Continua, Mariana. Elaine colocou: Oi, Elaine. Jesus fala: Vinde a mim as criancinhas. Acredito que está nos dizendo: vinde como uma criança, com amor, inocência de uma criança, sem pedir ou trocar, amar, louvar e adorar e se dar e se doar. O presente, né? A criança que recebe o presente do adulto importante. A gente tem um tio, uma tia que quando chegava a gente sabia que trazia um presentão pra gente, né? Um pai, né? Num dia interessante, né? Que traz um presente pra gente, né? Jesus é o grande presente. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a alegria, Ele é o amor, Ele é a paz, Ele é o ânimo, né? Se a gente não está conscientizado dessa verdade, a gente precisa se conscientizar. Muito bom. O que mais? Viviane de Conceição colocou: E aí, Vivi? Para termos uma pequena ideia do perdão de Jesus, imagine Zaqueu roubando mais que o ex-presidente Lula. Há esperança de salvação para quem quer que seja. É o Senhor que escolhe, não nosso limitado senso de justiça. As pessoas questionavam o amor de Jesus, né? Eu acho que se Jesus salvar umas pessoas do cenário mundial, a gente fazia: que isso, Jesus? Ele não. Mas Ele já te chamou,
Se ele já amou você, se a pessoa que você mais conhece nesse mundo é você mesmo, né? Ninguém conhece você como você mesmo. Você sabe que você nunca seria merecedor do amor de Jesus Cristo, né? Continua, Maria. Elaine colocou: as provações são treinamentos de Deus. Sim. Pastor Edivaldo. As provações são treinamento de Deus, né? Elaine, lá de Paraty. Deus abençoe muito aí nossa igreja presbiteriana de Paraty, né? Elaine aí participando conosco, né? Muito bom. As provações são treinamento de Deus, né? Os problemas são treinamento de Deus. As pandemias são treinamento de Deus, né? As crises que a gente passa são treinamento de Deus. Tudo é treinamento para a maturidade espiritual, né? Então, olhe para as coisas. Está doente? Não, estou em treinamento. Está passando por crise? Não, estou em treinamento. Treinamento para glorificar o nome de Jesus e entender a sua soberania, né? Amadurecer e glorificar o nome de Jesus. Houve salvação, houve acesso ao reino de Deus, e isso movimenta o coração humano, trazendo o desenvolvimento de uma nova cosmovisão, uma nova consciência, a consciência cristã. Se eu defraudei alguém, vou usar o que eu tenho, né, para a glória de Deus, vou usar os meus recursos para a glória de Deus, né? Se eu defraudei alguém, roubei de alguém, vou restituir, vou tratar, vou consertar, vou viver para a glória de Deus. Metade vou cuidar dos pobres, a outra metade vou restituir, né? É interessante, né? Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que o Senhor emprestou para mim, tudo que o Senhor confiou nas minhas mãos, não é meu. É para eu usar na vida das pessoas, irmãos. É para eu cuidar do meu irmão, é para eu cuidar do meu próximo, né? Aquilo que está comigo, eu tenho que aprender a cuidar das pessoas, né? Jesus me deu muito, né? Paulo vai dizer aos Coríntios, né, que o Senhor possa então nos enriquecer, né? Que aqueles que semeiam muito, né, também colhem muito do Senhor, e não colhem para si mesmos. Eles são aqueles que são muito voluntários, aqueles que são muito abençoadores. Eles vão sempre ter muito para continuar sendo voluntários e abençoadores na vida das pessoas, né? Eu gosto de Mateus capítulo 6, que ele desafia a sua igreja, os seus discípulos, a não ter uma religião comum. Ele fala assim: uma verdadeira religião é uma religião que esmola. Esmolar, semear, abençoar a vida das pessoas, né? Cuidar das pessoas. Uma verdadeira religião é uma religião que jejua. Jejum por causas impossíveis? Não, não. Jejum para dominar a carne, irmãos. O mesmo não que eu dou para a comida é o não que eu vou dar para o pecado. Essa força, né? Você tem um pecadinho envolvendo teu coração, jejua, meu irmão. Desenvolve isso em jejum, né? Para que você, não comendo, você tenha força para não pecar. E a oração é quando a gente ora, principalmente fundamentado no Pai Nosso, para a gente dizer assim: Senhor, não me deixa cair em tentação, mas me livra do mal, porque o Senhor é dono do poder, dono da glória, dono do reino. Então me ajuda a desenvolver uma vida espiritual cada dia menos pautada neste mundo e cada dia mais fundamentada no Pai Nosso que está nos céus. Entendeu? Olha como a oração é para maturidade espiritual, né? Porque tudo o que eu preciso aqui para viver a maturidade espiritual, a promessa é que Deus vai me dar. Se Deus não poupou o seu próprio Filho, Romanos 8,32, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente as demais coisas, tudo o que precisamos. Nunca o Senhor Jesus disse para a gente: pede pão, pede dinheiro, pede isso, pede aquilo. O Senhor sempre pediu para a gente buscar o reino de Deus, pediu para a gente buscar maturidade, pedir, bater, buscar. Aí ele diz lá em Lucas 11:13, né? Se o pai do mundo dá coisas boas para os filhos, quanto mais o Pai espiritual dará o Espírito Santo para aqueles que lhe pedirem. Opa, eu preciso ser cheio de Espírito Santo? Sim. O que é ser cheio de Espírito Santo? É cheio de consciência espiritual. É cheio de consciência da graça de Jesus. É cheio de consciência cristã que nos leva a atitudes novas e renovadas para glorificar e bendizer o nome de Jesus. Participação, Mariana. Cosma colocou: o deserto é uma escola onde aprendemos quem somos. E o presbítero Marcel. Só ajudar a Cosma. Quem somos e quem é Deus. Eu gosto do deserto também, Cosma. O deserto é duro, mas a melhor escola do crente é o deserto. O crente precisa de deserto. Crente sem deserto, não confia em crente sem deserto, não. Se você vai ter amizade com um crente, né, você pergunta para ele: você tem deserto? Assim, tem. Então você é gente boa. Crente sem deserto, crente sem luta, né, não vale muito a pena, não. No deserto se vê duas coisas: quem é o Senhor e quem sou eu. Tá bom? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, seu bordão, seu cajado é o que me consola. O Senhor é que consola a gente no tempo de vale da sombra da morte. É o Senhor quem consola a gente no deserto. Muito bom, Cosna. Quem mais vai? Presbítero Marcel. Fala, Marcel. Sejamos gratos por tão grande salvação. Gratidão é um princípio que mantém a porta aberta para outros milagres. Gratidão é a memória do coração. A gratidão já é um milagre, viu, Marcel? O grande milagre é a graça de Jesus, né? E a graça de Jesus alcança um coração na gente miraculoso quando a gente desenvolve gratidão, né? A coisa mais bonita na vida do cristão é a gratidão. E a gente pode ver isso na sua pessoa, viu, presbítero Marcel? É um homem grato, né? Mesmo no meio da luta, grato pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Mais alguém, Mariana? Não? Uma parábola é contada somente por Lucas também, né? As 10 minas, né? Com um correspondente parecido com o de Mateus 25. De novo, a ideia é a resposta à atitude em relação ao reino, ao Senhor do reino, que em breve se ausentaria. Na ausência de Jesus, o que fazer com as coisas que foram confiadas, com as verdades que foram ensinadas, com as convicções que foram estabelecidas, né? A gente é uma resposta, né, à ausência de Jesus no momento de hoje. Jesus foi, mas deixou na minha mão 5 talentos, né? Estou fazendo um comparativo ali, né? 5 talentos, deixou na mão de outros 2 talentos e deixou na mão de alguns 1 talento apenas. É interessante que quem tem 2 talentos transforma logo em 4 talentos, em 4 minas, né? Quem recebeu 5 talentos transforma rapidinho aqui em 10 talentos. Por quê? Por causa da gratidão, por causa da consciência. O dia que Jesus voltar e procurar, apenas o que recebeu 1 talento e enterrou, escondeu no paninho, embrulhadinho no paninho, vai dizer assim: o Senhor foi, mas eu não tinha tempo, eu estava muito preocupado em fazer as coisas deste mundo, aí não tive tempo de me preocupar com as coisas do céu. Qual é a resposta de Jesus? Apartai-vos de mim, maldito. E você não entendeu a missão. Você não entendeu o que foi feito por você. Você não entendeu o privilégio que você teve de viver para a glória do meu nome. Né? A gente recebeu convicção, irmãos, assim como Zaqueu, para viver para a glória de Deus. E a gente multiplica os nossos talentos quando a convicção nos leva a ações, a orações e adorações para amadurecermos no reino de Deus. Jesus continua sua caminhada e a consumação de sua obra está próxima. Ele entra em Jerusalém, cumprindo as profecias do Antigo Testamento, e retorna ao templo, conforme pré-anunciado nos capítulos 1 e 2. Ele entra no templo e descobre que o templo não está sendo o que precisava ser. E o povo não estava guardando as minas, não estava multiplicando a verdade como deveria multiplicar. Ele, depois de expulsar os cambistas do templo, aqueles que faziam do templo um lugar para um simples ritual, ele assume o seu legítimo lugar agora como mestre. Este acontecimento está situado num contexto de conspiração dos líderes religiosos para matar Jesus Cristo, no capítulo 19. Ele entra no templo, ele purifica o templo. Antes, no capítulo 19 mesmo, ele chora por causa do templo, né? E agora ele vai ensinar no templo. E diz o texto aqui, diariamente, capítulo 19, versículo 47, diariamente Jesus ensinava no templo. Mas os principais sacerdotes, os escribas, os pobres cegos aqui, os maduros que eram infantis e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. A fé de Jesus era é uma fé diferente da fé dos religiosos da sua época. Talvez a fé de Jesus seja diferente de muitos religiosos da nossa época. A fé está banalizada, a fé virou uma fé fundamentada em coisas que continuam trazendo cegueira e continua enraizando o povo neste mundo. A verdadeira fé é consciência daquilo que Jesus fez. É satisfação naquilo que Jesus fez. É santificação para glorificar a Jesus por aquilo que ele fez. E é uma vontade gigante de estar na casa de Jesus, porque a casa está preparada para a gente. Quem não tem essa convicção não gosta de Jesus, embora use o nome de Jesus. Mas usa o nome de Jesus para benefícios próprios, para manter o povo enraizado na terra e para se aproveitar do povo. Né? Então, quando a mensagem de Jesus ela chega, é uma mensagem que o povo quer eliminar. Aí eles criam novas teorias, eles criam novas doutrinas, né? Para combater a verdadeira fé, para combater a fé que vem da graça de Deus. Ainda assim, Jesus ensina o povo fica maravilhado com o que está aprendendo. Porque todo o povo, quando ouvia a voz de Jesus, ficava dominado por ele. O povo, quando ouvia a voz de Jesus Cristo, acabava diferenciando. Peraí,
essa palavra é boa. Aqui eu estou ouvindo antigamente aí desse povo que quer me manter na terra, que quer me ensinar a ter saúde, dinheiro e benefícios na terra. Isso traz escravidão, né? Mas não liberta a minha alma, não traz amor para o meu coração, não traz alegria, não traz paz, não me anima. Me faz ficar com medo, com pavor fundamentado e dependendo de homens e de pessoas, né? A gente tem que tomar cuidado com essa fé, irmão. Está aí o alerta, tá? A gente está mostrando aqui que o povo, quando ouve Jesus, fica dominado por ele. Quando vê Jesus, fica agradecido a Deus pelo grande milagre da existência humana que é Jesus Cristo. Okay? Com a parábola dos lavradores da vinha, Jesus deixa claro que a vinha ou o reino está prestes a ser passado para outros, né? Os gentios, conforme Isaías capítulo 5 nos ensina. Entre todo o movimento de respostas aos sacerdotes, saduceus e escribas, Jesus agora contempla algo que é extremamente fundamental ali no capítulo 19, né? No capítulo 21, perdão. Uma viúva pobre entregando tudo que ela tem. Pensa, irmãos, que nesse contexto a gente está vendo Jesus lidar com a cegueira de um jovem rico, né? De um jovem que se acha tão maduro, mas é infantil, de discípulos impossibilitando as crianças de chegar perto de Jesus. Jesus dizendo assim, eu quero gente que me receba como um grande presente, né? E agora no capítulo 21, Jesus encontra numa viúva, e o texto insiste em dizer que ela era pobre, uma viúva então pobre, com seu dinheirinho pouquinho, mas que vai até o gasofilácio. Jesus fica de olho no gasofilácio. Está aí uma mensagem para você nos tempos de pandemia, né? Jesus está de olho no gasofilácio. Essa viúva vai para a presença de Jesus agora com tudo que ela tem. E ela consagra na presença de Jesus tudo que ela tem. E Jesus vê. E Jesus está de olho no gasofilácio. Porque no gasofilácio, as ofertas que nós devolvemos ao Senhor, a gente não dá nada para Jesus, porque tudo já é dele, viu, irmãos? A gente devolve, dizendo na devolução, eu não confio no dinheiro para me guardar, eu não confio no dinheiro para me sustentar, eu confio em Jesus para me guardar, eu confio em Jesus para me sustentar. Não é o dinheiro que Jesus me empresta, que é dele, que tem me sustentado, mas é Jesus que tem me sustentado. Quando eu devolvo meus dízimos, quando eu devolvo minha oferta, essa mulher colocou os dízimos ali, 10%, e ainda colocou os outros 90%, tudo junto no gasofilácio, Jesus comentou sobre ela. Jesus disse assim, olha, está vendo os ricos entregando ali? Assim, olha, grandes dinheiros, não, é resto. É resto. Está vendo aquela viúva? Dinheirinho de nada, assim, é tudo que ela tem. Sabe qual é o desafio de Jesus para nós, no Evangelho de Lucas? Eu quero tudo o que você tem, porque eu te dei tudo o que eu sou. Está dado? Puxão de orelha. Eu quero tudo o que você tem. Eu quero o seu tempo, eu quero o seu dinheiro, eu quero sua família, eu quero o seu carro, eu quero sua casa, eu quero tudo que você tem. Eu quero tudo. Eu vou deixar emprestado com você, tá bom? Mas é meu. Seu tempo é meu. Seu dinheiro é meu. Sua casa é meu. Tudo é meu. Tudo é de Jesus. Tudo é de Jesus. Você não é dono de nada. Você é um administrador. E Jesus olha no capítulo 21 e diz, era isso que eu queria. Aquela viúva pobre ali, olha, entregou tudo o que ela tem. Porque ela me ama. Porque ela entendeu que ela precisa viver para a glória de Deus. Ela entendeu o reino de Deus como as pessoas não entenderam ainda. Ela entendeu do mesmo jeito que Zaqueu entendeu. Ela entendeu e está devolvendo na minha presença aqui, está devolvendo para mim, no gasofilácio, tudo o que ela é e tudo o que ela tem. Será que a gente já devolveu para Jesus tudo que a gente é? As nossas emoções, a gente já devolveu a nossa casa, a gente já devolveu a nossa família, a gente já devolveu o nosso corpo todinho para Jesus Cristo. Em que área, que riqueza a gente está guardando para a gente ainda? Não pode, meu irmão. Devolve hoje. Fala assim, Senhor, revela para mim, revela para o meu coração, Salmo 139, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Vê se há em mim alguma riqueza que ainda não foi consagrada na sua presença. Senhor, me ensina a devolver no seu altar essa riqueza. O reino é formado naqueles que são chamados por Deus. E esses agora chamados entregam tudo, sem medo, irmãos, sem dúvida, sem hesitação. Esse ensinamento é muito importante, pois tira o peso de acreditarmos que as coisas estão nas nossas mãos, que pertencem a nós, e que para tudo dar certo precisam ser controladas por nós. Não é você o dono da razão, não é você o dono das coisas, você é servo, meu irmão. Então, no gasofilácio, às vezes a gente
Quando a gente for para o gasofilácio devolver, irmãos, quando a gente devolver as nossas vidas ao Senhor, às vezes representado por nossos dízimos e ofertas, não esquece de se devolver. Senhor, toma a minha vida, Senhor, né? Faz da minha vida conforme o Senhor bem entender, né? Faz da minha vida do jeito que o Senhor quiser. Não fica bravo com Deus quando Ele tira as coisas, não, irmãos. Quando Deus tira as coisas, Ele está dando para a gente maturidade. Quando Ele dá as coisas para a gente, Ele está dando maturidade. Quando Ele tira, quando Ele afasta alguma coisa, Ele está querendo produzir maturidade. Tudo é para a glória de Deus. Como nossa irmã Leila disse, né? O Senhor apaga luzes aqui para acender a verdadeira luz. Às vezes a gente está iludido, cansado, né? Perturbado, cheio de dúvida, porque as nossas luzes estão todas carregadas aqui na Terra. Né? E as luzes aqui da Terra dependem de energia, depende de energia elétrica, depende de uma série de fatores, mas o Senhor, Ele já deu tudo o que Ele é, tudo o que Ele tem, para a gente entender que a gente é mais que vencedor. Tá bom, amados? Será que nós podemos experimentar a certeza dessa senhora, pobre, viúva, sem marido, sem condições, mas que tem coragem de, mesmo na sua pobreza, devolver tudo para Deus? Será que a gente tem a certeza de experimentar que tudo vem do Senhor e, portanto, agora tudo é dele? Não temer em depositar nossa vida de maneira integral. O Senhor não gosta de parcialidade na nossa consagração. O Senhor requer a nossa integralidade. Sejamos integralmente devolvidos no seu altar. Independente daquilo que está acontecendo, independente daquilo que vai acontecer. A gente precisa experimentar as convicções dessa viúva. Capítulo 22 até o capítulo 24, agora o finalzinho disso tudo, né? Para Jesus dar mais convicção para o coração da gente, vem a Páscoa, a crucificação e a ressurreição, a vitoriosa ressurreição. Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos, a última Páscoa, prefigurando o que haveria de acontecer. Ele seria traído, Jesus seria negado. O momento era sublime, o ensino de 3 anos se tornaria totalmente eficiente e eficaz. Mas os discípulos ainda estavam preocupados com as coisas da terra. Eles estavam ainda preocupados. O capítulo 22 mostra eles brigando ali. Quem que vai ser o chefe? Lucas relata os eventos envolvendo a morte de Jesus, que é levado a 3 tribunais diferentes. Ele vai para o Sinédrio judeu, ele vai para Herodes, ele vai para Pilatos. Jesus, diante das figuras políticas, ele é considerado inocente. E Lucas deixa isso bem claro, principalmente para explicar aos gregos que sabiam que os romanos reservavam a crucificação para escravos e pessoas sem cidadania, que Jesus morreu da pior forma, mesmo sendo inocente. Durante a sua crucificação, em mais um relato exclusivo de Lucas, Jesus estende sua salvação a um dos malfeitores que vê, por causa da ação somente da graça de Deus, em um homem ferido e sem forças, o Rei, que reinará para sempre. Jesus, diz ele, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus responde para ele, com muita alegria, em verdade te digo que hoje a gente vai estar junto lá no paraíso. Senhor, lembra-te de mim? Lembro, você vai comigo para o reino. Senhor, lembra de mim, tem misericórdia de mim? Lembro, você vai para o reino comigo, a gente vai estar junto no reino. Que convicção gostosa, né? Que convicção interessante, que convicção importante, né? Para esse homem, né? Saber que agora estaria com Jesus Cristo, né? A gente não está vivendo mais na preocupação, né? A gente está vivendo na consciência de que Jesus é o Senhor. A gente não vive mais agora numa briga, né? Quem é o mais importante na igreja, né? Quem é que vai receber as glórias na igreja? Quem é? Meu irmão, é Jesus Cristo. Para quem que a gente vai orar? Quem é o nosso herói? É Jesus Cristo, irmãos. Que pagou o preço, que sofreu, mesmo sendo Deus, o Todo-Poderoso. Ele veio aqui dar aula de como ser filho. Ele veio dar aula de como ser filho. Ele veio dar aula de como tirar as nossas raízes deste mundo perverso para viver para a glória de Jesus. Ele é o modelo daquilo que Ele quer e requer da gente. Ele requer nos requer integralmente, Ele requer o nosso sacrifício, Ele vai tirar a nossa cegueira, a gente vai ler a palavra, a gente vai entender o que é a vontade dEle, né? E Ele vai nos levar para morar com Ele no paraíso. Jesus, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala assim, hoje a gente vai estar junto. E olha, pensa no privilégio deste ladrão. Pensa no privilégio deste homem de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, como Rei do universo, né?
e ouvir de Jesus. É nós hoje. Hoje a gente vai estar lá banqueteando lá na minha casa. E esse homem vai morar com Jesus Cristo no céu. E a morte é só uma transição. A morte é só um degrau, meu irmão, onde a gente sobe para casa. O último capítulo trabalha o texto profundo e lindo da caminhada e da conversa de Jesus com 2 discípulos no caminho de Emaús, trazendo para a memória deles, pensa nisso, irmãos, trazendo para a consciência deles o efeito transformador e fortalecedor das Escrituras que relatam de Gênesis, a expectativa, desde Gênesis até Apocalipse, a expectativa do reino de Deus. Jesus é reconhecido por esses 2 homens no partir do pão, na comunhão, na celebração da Santa Ceia. E o que queima no coração, o que queima o coração deles agora é o entendimento da palavra de Deus. Quando a gente pensa no que vai fortalecer a nossa caminhada cristã, a gente se lembra de que Jesus, ele tem ministrado a sua palavra aos nossos corações para, queimando os nossos corações, tirar todo o transtorno, tirar toda a dúvida, tirar todo o desespero, tirar todo o estresse que as coisas deste mundo querem produzir no nosso coração. O Evangelho de Lucas é bálsamo para a alma. O Evangelho de Lucas é bálsamo para a nossa realidade existencial. É aquilo que nosso irmão Rodolfo disse lá, nosso irmão Rodolfo de Paraibuna disse, né? A gente agora está aprendendo e reaprendendo com a consciência do sagrado a viver neste mundo profano, sacralizando as nossas vidas neste mundo profano, para que este mundo então profanado por uma consciência maldita e falsa comece a entender, glorificar a Deus pela nossa cura. Se estamos cegos, irmãos, a gente vai manter as pessoas que convivem conosco cegas. Mas se somos curados pela graça divina, se conseguimos dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim, se somos alcançados como Zaqueu foi alcançado, se entregamos tudo como aquela senhora viúva e pobre entregou na presença de Deus, se temos nossas dúvidas, nós temos a certeza de que Jesus, aquele que vai perseverar a graça no nosso coração, vai atrás de nós, como está fazendo nesta manhã para dizer, eu estou vivo, nada de perturbação, nada de dúvida, nada de desespero, nada de estresse. Olha aqui, eu estou vivo. Me contempla, me olha, se reanima. E Jesus vai para a mesa da Santa Ceia, Jesus vai para a mesa e o Jesus parte o pão na mesa. E na hora que Jesus parte o pão na mesa, a consciência de quem é Jesus, a consciência deles como filhos de Jesus, explode novamente, a consciência volta novamente. No partir do pão, Jesus é reconhecido como Deus Todo-Poderoso. O coração deles queima, o entendimento da palavra vem. E eles agora voltam a viver na consciência de que Jesus está vivo, Ele é tudo o que eles precisavam. Os textos finais falam da vida dos convictos, daqueles que são conscientes da graça de Jesus após a sua ascensão. 40 dias depois da ressurreição, capítulo 24, versículos 50 e 53, conforme Atos, capítulo 1, preparando então para as narrativas de Atos, Jesus sobe. Jesus é ascendido aos céus. E agora a consciência de tudo que Ele é, de tudo que Ele fez, permanece queimando o coração da sua igreja. E diz o texto, para finalizar, Lucas, então eles, adorando, voltaram para Jerusalém. Como? Tristes. Não, tomados de júbilo. E estavam onde? Sempre no templo. Fazendo o quê? Louvando a Deus. É interessante, né, esse finalzinho de Lucas, né, a permanência da consciência, né, tomado de muita alegria, glorificar a Deus, né, e viver no aguardo da volta do Deus Todo-Poderoso. Como é que a gente aplica isso? Essa palavra, né, a consciência de Jesus, liberta, conforta, sustenta, queima o coração e nos mantém alegres. O único remédio para a angústia, para a tristeza, para a falta de convicção, para as fobias é a palavra sendo trazida à memória, fortalecendo o coração e impulsionando a prática do reino de Deus. A plena certeza das verdades que fomos ensinados precisa ser trazida à memória continuamente, a fim de que sejamos fortalecidos, amadurecidos e aptos para vivermos na comunhão dos santos, na vida de boas obras e, acima de tudo, na vida de glorificação e adoração ao Senhor que nos deu da sua graça. Eu queria orar mais uma vez com os irmãos e agradecer a Jesus por tudo o que Ele tem feito, que Ele já fez por nós, né? O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus é Ele. E Ele já veio. Que essa consciência da vitória de Jesus, que já veio,
que vai voltar somente para levar a sua igreja para casa, que tem voltado para algumas pessoas, né, que têm sido conduzidas para a eternidade, conduzidas para casa, né? Fortaleça o nosso coração, que as verdades de Cristo fortaleça o nosso coração e nos mantenha animados, né? Eles glorificavam a Deus, eles louvavam a Deus, eles estavam sempre na igreja. A igreja é o ambiente onde nós declaramos a Jesus o nosso amor, é o nosso altar, nosso santuário, que Deus deixou reservado para a gente adorar, para a gente glorificar o nome dele, porque os pecados já foram perdoados, porque a ação poderosa na cruz é eficiente, suficiente, definitiva e última, né? Para que possamos então glorificar o nome de Jesus. Tetelestai, disse Jesus na cruz do Calvário, está consumado. A palavra tetelestai é uma palavra grega que diz assim: a conta já foi paga, fica feliz, recebe o presente como uma criança alegre, se comporta na presença de Deus como o Zaqueu, se comporta na presença de Deus devolvendo tudo o que você tem, como aquela viúva pobre, mas porém feliz e plena, né? Seja pleno no Senhor, que o Evangelho de Lucas dê alegria, dê plenitude e a certeza e convicção de que tudo o que eu precisava foi feito na cruz do Calvário, para que as minhas raízes com este mundo sejam arrancadas e as minhas raízes sejam então alicerçadas somente em Jesus Cristo, que é meu caminho, que é a salvação, que é a terra, que é a luz, caminho, verdade e vida, luz e graça no meu coração, para que eu continue glorificando, bendizendo, alegre e satisfeito no Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Depois a gente tem mais umas participações aí, a gente conversa, mas vamos orar. Pai eterno, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos porque o Senhor é o grande tesouro. Ó Filho de Davi, Senhor, tira toda a cegueira do nosso coração. Filho de Davi, não nos deixe iludidos com as riquezas deste mundo, mas com a consciência do teu amor, com a consciência da tua paternidade, com a consciência da tua onipotência, da tua onisciência, da tua onipresença. Estejamos, ó Deus, satisfeitos, ó Deus, com aquilo que foi feito por nós. E possamos, em santificação, em adoração, glorificar o Teu nome, Pai, e esperar o grande e sublime dia em que estaremos definitivamente com o Senhor. Que alegria daquele homem ali na cruz do Calvário, de ouvir da boca de Jesus: hoje estarás comigo na minha casa. Que possamos, Pai, nos alegrar com essa certeza de que, saindo dessa casa, que não é a nossa verdadeira casa, estejamos, Pai, em casa de verdade, junto com o nosso Pai, com o nosso Senhor, nosso Salvador, o Todo-Poderoso, o Deus do Universo. Nós te louvamos por essa palavra, Pai. Queima os nossos corações. Anima-nos, ó Pai, para que estejamos, ó Pai, sempre aguardando o Teu retorno, vivendo na Tua casa, lendo a Tua palavra, Pai, amando, Pai, o Senhor, amando Sua palavra, amando a igreja, amando os irmãos e promovendo o crescimento espiritual dos irmãos, falando sempre a verdade para os irmãos e proclamando essa verdade para todo o próximo que o Senhor já colocou próximo da gente. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém, irmãos. Vamos ler esse texto maravilhoso que está aí? Nós, porém, somos raça eleita. Fomos eleitos pelo Senhor. Sacerdócio, fazemos o contato com as pessoas. Somos a nação santa de Deus. Somos povo que tem dono. Povo de propriedade exclusiva de Deus. O propósito nosso, proclamar as verdades, virtudes daquele que nos chamou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Nós temos ainda algumas participações aí, Mariana? Não? Tá bom, irmãos. Ok, irmãos. Vamos cantar mais uma música? Vamos ter mais uma participação, irmãos?
sons que não possa evitar. Adoramos, adoramos aquele que venceu. Adoramos, pois amamos a Cristo vencedor. Deus abençoe, um forte abraço, excelente domingo em Jesus Cristo, tá bom?